Muito bem, nós estamos começando Guiados pelo Espírito, é o primeiro vídeo nosso, e nós vamos iniciar com um quadro chamado TSD, Tempo Sozinho com Deus, famoso devocional, tá? Isso aqui eu aprendi na minha igreja, que eu frequentei durante 10 anos, tá bom? Eu aprendi a gerar e a ter esse relacionamento com Deus. Então, tudo que for falado aqui nos vídeos é uma concepção minha, tá bom? E no meu tempo com Deus. Então, eu não sou teólogo ainda, eu vou ser em nome de Jesus, vou sentar em grandes mesas para aprender ainda mais. Luciano Subirá, Thiago Brunet, que são pessoas que eu admiro e que eles vão, eu tenho certeza que um dia eu vou sentar com eles numa mesa, vou conversar com eles para aprender ainda mais sobre relacionamento com Deus, mas os vídeos que serão postados aqui são todas, é uma concepção minha, tá bom? Com Deus. Então, esse primeiro quadro vai ser chamado de TSD, é como se fosse um devocional, então todos os dias vai ter vídeo aqui, beleza? Então vamos lá. O primeiro vídeo de hoje é sobre José, tá? Então eu trouxe alguns pontos que eu identifiquei e que eu achei legal para a minha vida, para os meus negócios e também eu tenho certeza que vai fazer sentido para você, tá bom? Então, alguns pontos. Primeiro, né? Vamos falar para que serve o TSD? Para que serve o tempo sozinho com Deus? O tempo sozinho com Deus ele serve para trazer direção e para alinhar o nosso coração com o coração de Deus, porque é muito melhor a gente fazer a vontade dele, porque é boa, agradável e perfeita do que fazer a nossa. Então, o tempo com Deus ele serve para alinhar, tá? O nosso coração com o coração de Deus. Beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre José, tá? Na minha opinião, quem foi José? José foi um grande governador e um cara que tinha um relacionamento com Deus que eu acho muito legal. Porque quando você vai ler as escrituras, você vai ver que parece que aonde José chegava, José governava. Então, José foi comprado, aonde ele chegou, o povo gostou dele, colocaram ele para governar. O cara foi para a cadeia, colocaram ele para governar na cadeia. O cara interpretou sonho e colocaram ele para governar o Egito inteiro. Então, eu acho tão legal porque parece que Deus falou assim, cara, esse cara vai governar. O negócio dele é governo, o negócio dele é administração. Então, eu acho muito legal essa visão que Deus tinha de José. Falou, cara, ele vai governar. Então, na minha opinião, José foi um grande homem temente a Deus, extremamente temente a Deus e um belo de um governador. E no meu tempo com Deus, eu falei para Deus assim, eu falei, Deus, eu me dá essa capacidade, derrama essa capacidade de administração na minha vida. Derrama essa capacidade de cuidar não só de negócios, mas também de pessoas na minha vida. Por quê? Eu posso ter uma capacidade de gerar recurso, mas a capacidade de cuidar do recurso, essa eu ainda não tenho e eu preciso melhorar. E quando eu olho para a vida de José, eu vejo que José ele era um cara muito estratégico. José ele era um cara que aquilo chegava na mão dele, ele sabia direcionar. Então ele foi muito bom nisso. Pontos importantes sobre essa primeira parte de José. Por quê? Porque eu digo primeira parte, quando eu pego uma história, um texto, eu não leio ela de uma vez. Então eu vou esmiuçando capítulo por capítulo e também versículo por versículo, dependendo do texto, como é. Então eu demoro bastante para ir para outra história, tá? Então essa primeira parte de José. Vamos lá. Primeira coisa que eu vejo em José, na minha opinião, José era um cara emocional. Por que eu falo isso? Ao longo da história de José, você vai ver que ele se emociona muito. E ele se emociona quando ele tem os sonhos dele. Porque quando ele tem o sonho, o que ele vai fazer? Ele vai contar para todo mundo, né? A palavra diz assim: olha só, ouçam, olha aqui, ó, em Gênesis 37, no versículo 6. Ele já chega assim, ó, ouçam o sonho que eu tive. Então ele já chega assim, galera, olha aqui, olha o que eu sonhei. Então, o que eu enxergo que às vezes o nosso emocional
pode ou prejudicar os nossos planos e os planos que Deus tem para a nossa vida, ou ele pode acelerar os nossos planos. Por quê? Se você não controla a sua emoção, se você não controla a tua ansiedade e você tem um planejamento, você tem um plano, você vai criar alguma coisa, você vai criar uma empresa, você vai abrir um negócio, se você não controla essa tua emoção, provavelmente você vai contar para a pessoa errada. Se a gente olhar a história de José, a gente vai ver que ele tecnicamente contou para as pessoas erradas, e são pessoas que estavam perto dele. Então ele contou para os irmãos. E quando ele conta para os irmãos falam: "Cara, você é louco. Como é que nós vamos se dobrar diante de você? Primeiro, quem é você?" E muitas vezes acontece isso com a gente, né? A gente está com algum planejamento, a gente quer abrir alguma coisa, a gente quer ter o nosso próprio negócio, e as pessoas falam: "Cara, você vai mexer com isso? Você vai fazer isso? Mas você nunca mexeu, mas você." E as pessoas acabam duvidando. Tanto é que em Gênesis 37, no versículo 19, quando José estava indo em encontro aos irmãos, os irmãos falavam assim: ó, lá vem aquele sonhador. Aqui é um ponto muito interessante. Por quê? Quando eles falam lá vem o sonhador, na minha interpretação, eu vejo de duas formas. Primeiro, os irmãos, por conta do sonho que ele teve, e ele quis falar para os irmãos, né, os sonhos. E também eu enxergo de uma forma assim: poxa, eu tenho um sonho muito grande. Eu tenho um sonho de ter a minha empresa. Eu tenho um sonho de conquistar tal carro. Eu tenho um sonho de abrir meu restaurante. E aí, as pessoas, elas muitas vezes não acreditam no nosso sonho e chamam a gente de sonhador. Por que que eu falo isso? Eu já vivi isso, né? Eu sou um cara que eu sonho muito, vou falar. Eu sonho em ter um jato. Porque eu creio que eu vou ter empresas fora do Brasil e eu vou precisar economizar tempo e custo. Então, poxa, eu não vou pegar um voo comercial, vou ter o meu próprio jato. Eu creio que eu vou ter um helicóptero para quê? Para as reuniões que eu for fazer dos meus negócios em São Paulo, eu não ir de Uber porque eu sei que o trânsito que é, então o helicóptero ele vai facilitar. Então são coisas que aparentemente pode parecer muito grande, só que dentro do nosso coração a gente sabe que aquilo foi Deus que plantou. Então, José, quando ele contava o sonho para os irmãos, para a família dele, ele tinha certeza que foi Deus que plantou aquilo. E ele tinha certeza que iria acontecer. E a gente vai vendo isso ao longo da história. Então, quando ele fala sobre ser sonhador, eu entendo dessas duas formas, tá? Outra coisa, ao longo da história de José, você vai ver José chorando várias vezes, várias vezes. Quando os irmãos vão até ele no tempo de crise, quando ele reencontra o pai, quando ele vê o irmão mais novo. Então, José se emociona muito. Então, José era um cara emocional. E eu me identifiquei muito com isso. Porque eu também sou emocional. Tem momentos na minha vida que me dá vontade de fazer igual o José, sair num quarto aí e sair chorando aí. Então, José era esse cara emocional. Segundo ponto que é muito interessante na história de José é que em Gênesis 39 fala assim: o Senhor estava com José. Então, olha só, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Então aqui dentro disso tem dois pontos que eu acho muito interessante. Primeiro, a capacidade de José de já governar. Isso é uma coisa que eu ainda estou batendo cabeça e eu posso trazer no próximo vídeo. Quais eram as capacidades, as habilidades específicas que José tinha de administração? E um outro ponto é: o Senhor estava com José e o Senhor fazia ele prosperar. Então, são dois pontos dentro de um que é interessante. Opa, o Senhor estava com José e o Senhor fazia ele prosperar, mas também José tinha habilidades de administração, porque Potifar já coloca ele para, opa, então você vai administrar os meus bens aí, você vai cuidar. Então, geralmente a gente poderia usar aquela frase assim: não, o Senhor estava com José.
Então era por isso que ele prosperava, era só isso. Mas não, cara. Pô, José governou o Egito, então ele tinha habilidades. E é isso que eu estou tentando entender para trazer para a minha vida. Quais são as habilidades de administração que José tinha para cuidar de um governo inteiro, para governar sobre o Egito? Então, isso é muito forte. Além do Senhor estar com José, além do Senhor fazer José prosperar em tudo que ele colocava à mão, ele também tinha habilidades específicas que gerava esse governo, que gerava esse cuidado, que gerava essa administração, e o povo via isso. Potifar viu que José administrava bem. Opa, então eu vou colocar esse cara. E um outro ponto que eu também coloquei e que é muito legal foram algumas habilidades que eu vi de José, mas eu creio que tem muito mais ainda para ser esmiuçado. Algumas habilidades de José. Lá em Gênesis 41, já vai ter passado a interpretação dos sonhos quando José vai preso, né? E aí o faraó tem o sonho e ele quer entender o sonho que ele teve porque ninguém conseguiu interpretar. E aí o carinha que estava preso com José lembra do que, opa, ele interpretou meu sonho, tem um cara bom na cadeia. Aí vão lá e chamam o José. Uma coisa que eu achei interessante logo quando o José chega, que o pessoal aperta ele, ó, eu tive um sonho, então eu preciso que você me responda aí o que é esse sonho. Opa! Lá em Gênesis 41, no versículo 16, José já responde de imediato. Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. É como se José tirasse toda a carga dele, mesmo sabendo que ele tem esse dom, e colocasse nas mãos de Deus. Olha, quem vai dar a resposta que você precisa não sou eu, é Deus. Então já solta aí, o que foi que você sonhou? E aí, quando o faraó vai contando os sonhos, aí vem uma coisa muito interessante e algumas habilidades que eu consegui enxergar, mas, como eu disse, tem outras é algo muito mais profundo, tá? A primeira habilidade de José é a escutativa. Por quê? Quando ele faz a pergunta para o faraó do sonho, o faraó vai contando o sonho para ele, vai falando tudo o que aconteceu e ele não interrompe, ele só escuta. Então, opa, deixa eu filtrar tudo isso que você está falando. Pode parecer bobo, mas nos negócios você precisa escutar mais do que você fala. Você precisa escutar o teu cliente, você precisa escutar quem você está atendendo, você precisa escutar quem está negociando com você. E José, ele estava numa posição ali, cara, que ele estava falando com o maior. Então, qualquer erro de José ali poderia prejudicar ele. Então, isso eu trago para os meus negócios. Opa, eu preciso ter uma escutativa. Eu preciso escutar mais o meu cliente do que falar. Quanto mais eu escuto, mais informação eu tenho, mais eu absorvo para poder dar uma resposta correta para ele. E se José interpretasse o sonho errado? Não ia acontecer isso porque Deus estava com ele. Mas um ponto interessante é isso, é a escuta ativa. Logo depois que ele escuta o sonho de Faraó, ele já vem com o quê? Com uma solução do problema. Lá no versículo 33, depois que José escuta o sonho inteiro, ele já fala assim, ó, procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e ponha-o no comando da terra do Egito. Então, ele solucionou o problema. Ele interpretou o sonho, falou a interpretação do sonho e solucionou o problema. Cara, isso é sensacional. Porque dentro dos negócios, eu vou escutar, não. Aí você escuta aquilo que o teu cliente fala e teu cliente está ali, tá, mas qual que é a solução desse meu problema? O que você tem para apresentar para mim que vai me ajudar nisso? Que vai alavancar o meu patrimônio, que vai ajudar a estruturar a minha empresa? O que você tem? Porque se você veio só para você escutar, vou pensar, depois eu falo, depois a gente conversa, depois a gente marca uma outra reunião, não ia adiantar. Você imagina? Tudo bem, ó, interpretei o sonho. Faraó, é isso, cumpri aí o que eu tenho para fazer e toca para frente. Mas não. O que José fez? Solucionou o problema. Então ele deu uma resposta àquela escuta. Ele escutou, filtrou e solucionou o problema. Então isso é muito bom.
E isso a gente consegue trazer para o nosso negócio. É por isso que eu falo que José tem muito para ensinar e principalmente nos negócios. E aí, é, o terceiro ponto que eu enxergo é que o Espírito Santo estava com José. Isso é sensacional porque no versículo 37 vai falando assim: o plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Então, Faraó reconheceu que, esse cara é diferente. Porque ele escutou o meu problema, ele solucionou o meu problema e ele não se colocou como, nossa, eu sou. Não, José estava numa humildade. José estava tranquilo. Tanto é que no versículo 33 ele fala: ó, procure agora, Faraó, um homem criterioso e sábio. Então, está no seu critério, Faraó, quem você vai escolher para te ajudar nesse momento de crise. Só que Faraó percebeu algo diferente. Faraó percebeu que o Espírito Santo estava com José. Então, esses pontos, tanto para a nossa vida pessoal quanto para os nossos negócios, é extremamente importante. Deus precisa estar com a gente nos nossos negócios. Deus precisa estar com a gente nas nossas reuniões. Deus precisa estar com a gente nos negócios que nós vamos fazer, no network que nós vamos fazer. Deus precisa estar conosco, porque alguém vai olhar de maneira diferente para você e vai falar: oh, esse cara é diferente, você tem algo que eu não vi em outros caras, não. Além de você me escutar, solucionar o meu problema, você é um cara diferente. Então, José, ele era um cara diferente. E o faraó percebeu isso. O faraó percebeu por quê? Poxa, esse cara me escutou, esse cara solucionou o meu problema, e esse cara tem algo diferente, e esse algo diferente é o Espírito Santo. Então, nos nossos negócios, é isso que a gente precisa ter. Primeiro, Espírito Santo. Segundo, escutar muito bem o nosso cliente, o que nós vamos atender. E terceiro, solucionar o problema dele. É isso que eu aprendo nessa primeira parte com o José. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo, que agora eu virei youtuber, então eu vou fazer igual eles fazem aí, até alavancar o nosso canal e até eu sentar com o Thiago Brunet. E eu vou sentar com esse cara ainda. E vocês vão ver eu num podcast com ele e ele no meu podcast também. Então, o TSD, o Tempo com Deus, de hoje foi isso. Eu espero que você tenha gostado. Tamo junto, curte o vídeo, compartilha e é nóis.